A paz do Senhor Jesus, amados. Deus é magnífico. Hoje estamos no 20º dia da jornada de 21 dias de jejum e oração, buscando por uma causa específica e crendo com muita fé que já está tudo preparado pelo Senhor. No Salmo 145, no verso 18, vai dizer assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E nós estamos aqui durante todos esses dias invocando ao Senhor, clamando, buscando, adorando, orando, jejuando, buscando por discernimento, por sabedoria, por direcionamento. E Deus está perto, amados. Não importa qual situação a gente está agora, não importa aquilo que o nosso coração está sentindo, não importa, Deus ele está perto. Nós devemos confiar no Senhor. Que Daniel, ele confiava no Senhor plenamente. Daniel, ele foi um homem muito temente ao Senhor. E ele era um homem que ele não arredava os pés dos pés do Senhor. Ele sempre estava ali invocando o Senhor em verdade. E o Senhor sempre esteve perto dele. Daniel era um homem que buscava tanto agradar a Deus, era um homem de tanta oração, que o caráter dele era forjado ao caráter de Deus, porque quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais parecidos com Cristo nós também ficamos. E Daniel, na época ali do rei Dario, ele passou ali por uma prova muito grande, que foi a cova dos leões. Pessoas invejosas, pessoas que estavam ali tentando tramar contra Daniel, começou a buscar, a saber alguma falha, alguma coisa para condenar Daniel. Mas falha alguma, a Bíblia vai relatar que falha alguma, falta alguma encontraram em Daniel. Daniel, ele era um homem tão temente ao Senhor e tão perto de Deus, e Deus era tão perto dele, que por mais que as pessoas procuravam algo que Daniel tivesse cometido alguma falta, não encontravam. Então eles usaram ali disso mesmo para poder condenar a Daniel, e fizeram um decreto, né, e falaram com o rei. Vamos colocar aí que durante 30 dias, quem adorar a outro que não seja ao Senhor, seja condenado à cova dos leões. E assim o rei inocentemente carimbou esse decreto e Daniel foi pego. E o rei Dario, ele gostava muito de Daniel. E quando veio, né, a fala que Daniel estava adorando outro Deus, o rei, ele... Não, mas e qual é o problema? Isso eu já sei que Daniel ele faz. Não, mas o Senhor fez um decreto que não poderia durante 30 dias adorar a outro Deus. E o rei Dário, ele se abateu de uma forma tão grande, amados, um ímpio. Ele ficou em vigília a noite inteira. Creio eu que aquele homem nunca tinha adorado ao Deus vivo, nunca tinha levantado um clamor, uma oração ao Deus vivo. Mas por amor a Daniel, aquele homem, ele passou a noite inteira acordado. E eu creio que até orando e falando: Deus, o Senhor que é o Deus lá de Daniel, o Deus que ele fala tanto de você, o Deus que ele serve, o Deus que colocou ele aí, porque foi por orar a ti que eu tive que fazer isso. Às vezes a gente se encontra em alguma situação que ninguém pode fazer nada pela gente, até mesmo alguma autoridade, pessoas que estão acima, né? Vai além. E é só a mão de Deus mesmo para tirar a gente. Não é nem por maldade. Olha a situação desse rei. Tramaram contra Daniel, ele caiu na armadilha, teve ali para cumprir com a palavra dele, porque a palavra do rei não podia voltar atrás, porque se demonstraria fraco, né? E ele não podia ajudar Daniel, e falou: Daniel, e quando amanhece o dia, ele vai lá: Daniel, o seu Deus, o Deus a quem você serve, ele conseguiu te livrar da boca dos leões. E Daniel de lá ele responde, declarando ali a grandeza de Deus. Existem situações que nós passamos que é só a mão de Deus, e Daniel responde: viva o rei.
O Senhor enviou anjos que fechou a boca dos leões. E os inimigos de Daniel, eles foram lançados juntamente com as famílias deles na cova. Porque eles ainda insistiam, né? Ah, não, esses leões, eles não estavam com fome, eles foram alimentados. Ah, foi? Então, peraí que nós vamos ver se foi mesmo. Pega lá, cada um que armou contra Daniel, pega lá as famílias e nós vamos mandar colocar lá dentro, vamos ver se vai ser livre também. Tem situações, amados, que é só a mão de Deus. Às vezes você tá aí achando, né, que tá sendo injustiçado, às vezes pensando que fulano, ciclano, beltrano podia fazer alguma coisa, poderia estar intervindo nessa situação, poderia estar ajudando para que isso na minha vida se concretizasse, mas Deus, ele manda te dizer que a glória dele, ele não vai dividir com o homem, não. A glória dele, ele não vai dividir com ninguém, que na hora que você pegar a sua bênção materializada na sua mão, a honra e a glória será toda dele, será toda do Senhor. É por isso que tá tão difícil, porque Deus, ele não vai dividir. Parece que você tá aí abandonado, parece que nada vai acontecer, mas é a mão de Deus tá trabalhando de uma maneira tão forte, tão poderosa, que não vai ter outra explicação, vai ser somente, foi a mão de Deus. Pessoas vão falar, pessoas incrédulas, pessoas que não creem em Deus, igual o rei Dario, não cria no Deus vivo, vão falar como ele. Nossa, mas o seu Deus, a mão dele é tão forte, tão poderosa, que fez isso por você. Esse Deus aí, ele existe mesmo e ele te ama, hein? Vai ter gente que vai até falar isso, meu Deus, que amor é esse? Esse Deus existe mesmo. E o amor dele por você é grande, porque, nossa, ninguém nessa terra ia conseguir fazer isso aí que ele fez, não. E só consegue isso daí quem é muito amado. E creia, você é. Nós somos muito amados por Deus. Às vezes a gente, né, fica aí, não divide, né, o nosso problema com ninguém. Às vezes a gente fica mais amuadinho, mais no canto, mas Deus, ele te conhece por dentro. Ele sabe ali dentro da cova o que você passa. Ele sabe nas noites escuras o que você passa. Ele sabe a hora que você deita na sua cama o que você passa. Ou até mesmo como você vai tomar o banho, que você deixa ali com que a água do chuveiro misture as lágrimas para ninguém ver que você está chorando. Mas ele te vê por dentro. E esses leões aí já estão sendo aniquilados, a boca deles já está sendo fechada e Deus já está trazendo a vitória nas suas mãos para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, através do seu testemunho. Acalma o seu coração, você não está só. Tem momentos que é só você e Deus, e esse é o momento. Ninguém vai ajudar, ninguém vai estender a mão, ninguém vai fazer nada. É a mão de Deus. É só Deus que vai fazer. Deus, ele usa pessoas, mas ele vai deixar claro, não é a força do braço da pessoa, foi eu que influenciei para que isso acontecesse dessa forma. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso realizar, vai ser nos detalhes, vai ser no tim-tim por tim-tim que Deus vai trabalhar. E vai ser extraordinário. Você, eu, vamos ficar maravilhados. E cantaremos louvores ao Senhor por resto de nossas vidas. Porque, como eu já disse, e Deus manda dizer de novo, por esse problema, essa causa que você está colocando diante do Senhor, esse pedido específico, nunca mais você vai voltar a sofrer por causa dele. Toma posse dessa palavra nessa hora e já começa a sentir o gosto da vitória, já começa a sentir o cheiro da vitória, já começa a separar o hino que você vai cantar, que você vai louvar, já começa a preparar o culto de ação de graças, já começa a preparar a festa, porque nós somos assim. Nós que servimos ao Senhor, nós somos alegres e nós festejamos porque nós somos gratos. Nós sempre agradecemos ao Senhor com festa, com cânticos, com júbilos. Amém, amados? Toma posse dessa palavra e já vai preparando. Prepara o coração, já prepara a casa
Oh, glória a Deus, aleluia, está chegando. Está materializando, já está vindo, já está concretizando. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Já começa a se comportar como se já fosse, porque já é, muito em breve já é. Em nome de Jesus, amados, creia com toda a fé que você tem. Exerça, agora está no final. Está no final, agora que a gente tem que pôr mais força mesmo. Agora que a gente tem que esforçar mais, porque vai ficando cansativo. A alma vai abatendo, a gente vai entristecendo, porque a gente não vê acontecendo. E é assim mesmo, quando está chegando bem pertinho é mais cansativo. Mas é agora que tem que redobrar as forças, redobrar a fé em nome do Senhor Jesus, porque está pertinho. Já começa a preparar aí. Já começa a preparar a festa, já começa a preparar a veste. Começa a separar o sapato, porque vai haver festa. Oh, aleluia! Aleluia! Vai ter cântico de ação de graças em nome do Senhor Jesus. Toma posse com muita fé.